Olá amigos, olá você ligado aqui no canal do Ariel Selbach no YouTube, hoje num ambiente diferente aqui no meu trabalho, aqui na rádio Uirapuru de Passo Fundo, trazendo o vídeo do dia, com a informação mais relevante que eu separei hoje aqui para você. Hoje quero trazer uma entrevista que eu tenho aqui, que foi realizada com o Ricardo Augusto Felício. Eu já falei sobre ele no meu site. Vou deixar os links, inclusive, aqui embaixo, das entrevistas que ele já deu sobre esse assunto. E como eu tenho aqui uma entrevista bem interessante, eu vou compartilhá-la com todos vocês agora. Bastante interessante mesmo. Ele que estará na feira Expo Direto Cotrijal 2020, aqui no meu estado, aqui próximo da minha residência. Tem essa feira internacional, muito grande mesmo, voltada ao agronegócio. Ele estará lá. E eu resolvi então trazer esta entrevista deste cidadão que traz ideias super contrárias com relação ao aquecimento global. Tanto se fala que o homem tem ação direta no aquecimento global, ele diz o contrário. Então fique ligado na sequência a esta informação. Antes, o convite, inscreva-se no meu canal no YouTube aqui embaixo, acione o sininho, ou pegue a novidade, né? A novidade aqui do lado direito inferior da tela, você tem um sinalzinho aí em vermelho. Você pode se inscrever agora clicando na tela mesmo, tá bom? Uma novidade para você, para facilitar a sua inscrição e nos ajudar a crescer aqui no canal, tá bom? Acesse então, no cantinho aí tem o botão para você se inscrever. Acesse meu site também, é www.divulgueconosco.com.br. Lá tem muita informação diária para você. Bom, Ricardo Augusto Felício, ele é graduado em Meteorologia pela USP, mestre em Meteorologia Antártica e Satélites pelo INPE, doutor em Geografia Física, área de Climatologia Geográfica pela USP. Foi também membro das Expedições Antárticas Brasileiras, a 19ª e a 20ª. Atualmente é professor e climatologista na USP e membro do Conselho Deliberativo da Sociedade Brasileira de Meteorologia. Não é só alguém que fala sobre o assunto, é alguém que está diretamente envolvido, né? Ele é um dos cientistas céticos às questões da mudança climática provocadas pela ação humana, procurando demonstrar que as atividades de desenvolvimento econômico não influem no clima global. Já vai comentando o que você acha sobre isso, no mínimo interessante, não é verdade? Bom, ele apresenta um viés diferenciado desta questão sob a ótica da geopolítica internacional, onde acredita que uma suposta agenda climática serviria de legitimação para que se empreguem métodos de controle supranacionais. Em suas apresentações, costuma abordar dados das forças produtivas brasileiras, uso do solo, energia, entre outros, e como os métodos de controle interferirão no seu desenvolvimento, refletindo nas perspectivas nacionais. Vou trazer então aqui a opinião do Ricardo Augusto Felício nesta entrevista que eu trago aqui para vocês. A pergunta é a seguinte: no que se baseia a afirmação da não existência do aquecimento global? Ele responde então: em um primeiro momento, pela inexistência de um clima que possa ser considerado global. Olha só. Desta mesma forma, não existe uma temperatura global. Isto é, uma média, uma abstração humana de tudo o que ocorre na interação da atmosfera com as outras superfícies terrestres, desencadeada por uma infinidade de fenômenos. Tanto é que eles precisam de décadas para expressar uma subida de 0,1 graus. Isto é elevação de temperatura? Claro que não. Isto faz parte da variabilidade deste parâmetro, dentro de intervalos de tempo, até mesmo significativos. Se variou 0,1 graus ou 0,2 graus por década, quanto variou por ano? 0,01? 0,02 graus? Ele questiona. Isto significa que não variou, porque a própria definição operacional e aceita como mensurável da temperatura do ar tem que estar na primeira casa decimal, ou seja, as temperaturas não variam significativamente. Segunda pergunta: como isso se explica?
O que nós tivemos foi uma pequena elevação de temperaturas, que começa nos anos de 1890 a 1900. Seguem muito suavemente até o final do século XX, porque o Sol saiu de um significativo mínimo solar e essa subida sequer chegou a 1 grau Celsius, mas esteve na ordem de meio a 0,6 graus por todo esse período, com oscilações significativas para baixo, nos anos de 1970 a 1980, e o aquecimento no ano de 1998, mas neste caso por causa de um Super El Niño, fenômeno que se repetiu em 2015 e 2016. Notemos também que essa insignificante elevação, para mim variação, ocorreu especificamente no hemisfério norte e parte da área tropical, exatamente porque o hemisfério norte é muito mais susceptível às variações de temperaturas, tanto nos períodos glaciais quanto interglaciais, e na área tropical, pela diminuição da cobertura de nuvens, respectivamente. Agora, o que nos surpreende é que qualquer fenômeno que saia da suposta normalidade, como uma temperatura que quebrou um recorde anterior, tanto para cima quanto para baixo, seja chamado de extremo, ou denominado de mudança climática, entre aspas, quando, na verdade, isto faz parte de situações meteorológicas muito específicas. De fato, o aquecimento global só ocorre em um futuro distante, dentro dos modelos de computador aceitos pelo IPCC, o painel da mudança de clima da ONU, que não sabe representar o clima nem regional e muito menos global, portanto a hipótese deles é inverificável. Ademais, fazem todo um alarde por uma suposta e fantasiosa subida da temperatura média de 1 ou 2 graus Celsius para daqui a um século. E é demais exagerado, quando diariamente a nossa amplitude térmica é de 15 graus, sendo bastante conservador. Em outras palavras, nenhum problema. Amplitude é a questão da diferença entre a mínima e a máxima temperatura durante um dia. Terceira pergunta, com relação ao clima, na sua concepção, existem ou não mudanças climáticas? Isso se trata de um ciclo natural? Dizer mudança climática para o clima é pleonasmo. O clima está sempre mudando. A isto chamamos de variabilidade climática. Para entender este fato, precisamos explicar que o ente de maior mobilidade do estrato geográfico é da atmosfera, que seria representada pelo clima. Os parâmetros que se estabelecem sobre os determinados lugares, como diversas temperaturas, precipitação e também ventos, radiação solar, cobertura de nuvens, etc., são móveis e precisamos de médias para podermos ter uma noção de como é a atmosfera dita habitual sobre os diversos lugares. A ciência climática estabeleceu normas, não foi a natureza, e determinou que 30 anos seriam períodos bons para criar essas médias, as quais servem de referência para podermos tomar ações pragmáticas aos seres humanos, como construir uma barragem, planejar plantio e colheitas, etc. Então entendemos, quando ocorre a chuva média? Nunca. Esses parâmetros médios são apenas convenções auxiliares, só que esses parâmetros também vão mudando com o tempo. E novas normas ou novas normais são estabelecidas. Este é um dos trabalhos da climatologia, além de estudar casos episódicos de máximas e mínimas de qualquer parâmetro, cruzando isto com as situações sinópticas das condições de tempo meteorológico, naquele momento em especial, ao qual é um retrato, um instantâneo da atmosfera, que não reflete o clima. Interessante o palavreado dele, né? Ele é bem, nota-se que ele tem um conhecimento muito grande nesta área. Ele foi entrevistado já essa matéria que eu citei, que vou deixar em anexo aqui para você, que já está aqui abaixo, você pode verificar. Ele concedeu uma entrevista, se não me engano, foi para o Jô Soares. Então vale a pena você assistir. Lá ele explica traz muitos outros exemplos, é bem interessante esta matéria. Mais uma pergunta. Seria necessário, então, um período mais longo de avaliação? E ele responde:
Esses casos especiais, ditos anômalos, só podem ser avaliados quando comparados com períodos muito mais longos, além de 100 ou 200 anos, onde supostamente a contagem de eventos episódicos suplantou a contagem de um outro período climático de 30 anos anterior. Quando vemos os ciclones tropicais no Atlântico Norte, como por exemplo os de grande intensidade, não achamos nenhuma tendência em suas séries que têm 100 anos, segundo a própria Agência de Furacões dos Estados Unidos. Assim, o que vemos corrobora a sua questão. Qualquer mudança de clima ou de variabilidade de fenômenos meteorológicos faz parte da própria natureza climática, e é assim que deve ser entendido, com ciclos naturais, ora mais fracos, ora mais intensos, dos quais nós não conhecemos todos e não temos a menor influência. Nós sofremos a ação do clima, não o deterioramos. Aliás, o produtor rural sabe muito bem disso. Um item que eu lembro que ele falou na entrevista foi o seguinte, questionado sobre a Amazônia, se fosse derrubar todas as árvores, enfim, aí se isso afetaria o clima. Primeiro ele disse que a Amazônia não faz nem cócega na biodiversidade mundial. E depois ele citou algo bem interessante, uma frase que ele disse, que é o seguinte: não tem florestas, ou não tem árvores, não tem vegetação porque chove, e sim, ou melhor, não chove porque tem vegetação, árvores e florestas, e sim tem vegetação, árvores e florestas porque chove. Justamente o contrário, segundo palavras dele mesmo, né, o Ricardo Augusto Felício. Vamos seguir aqui, que é bem interessante, né? Mais algumas informações aqui para você. A ação humana não é responsável pela diminuição dos recursos naturais ou tem algum efeito sobre o clima? Sabendo-se disso, a prática da agricultura brasileira oferece algum risco nesses temas? E ele responde: uso de recursos naturais e clima são duas coisas diferentes. O homem vive do meio, portanto é indissociável a relação homem-meio. Esta é uma das discussões do campo da geografia humana. Não só essa com a relação à sociedade e natureza. Há diversas sociedades, portanto diversas relações diferentes com a natureza, que não são permanentes, pois mudaram com o passar das décadas. Já conseguimos visualizar, por exemplo, que a relação de determinada sociedade com a natureza não necessariamente serve de exemplo para uma outra. Desta forma, problemas de uma e suas possíveis soluções não servirão exatamente para outras. O segundo ponto é que a relação sociedade-natureza muda numa constante evolução, atrelada à ciência que se desdobra em descobrir novas técnicas, novas formas de utilização dos meios, etc. Aliado a isto, o próprio raciocínio básico das leis da economia, como ciência, nos mostram que devemos ser eficientes, incluindo o uso dos recursos naturais. Desta forma, a ideia estúpida de sustentabilidade já cai por terra porque prega, dentre muitas doutrinas abstratas, uma estagnação, acreditando que os ciclos devem ser fechados e controlados, só admitindo supostas novas tecnologias verdes quando há interesses inclusos. Desta forma, ela é completamente vã, porque as teorias econômicas já pregam o uso racional, que deve ser o termo correto e substituído pelo sustentável, porque cada caso de desenvolvimento e de uso dos recursos deve ser analisado em separado. Assim sendo, o uso de recursos naturais faz parte do desenvolvimento e da evolução da relação sociedade-natureza. Se esta evolui baseada em ciência pura, transformada em pragmática, que é para uso dos homens, significa que estes recursos, ainda mais nos dias atuais, são geridos de forma cada vez mais eficiente e incorporam as inovações, não precisando de uma ideologia barata sustentável e nem um forçamento tecnológico draconiano. Tá, então, entrevista realizada com o Ricardo Augusto Felício. Você está ouvindo aqui, ele é professor da USP, que tem abordagem diferenciada sobre temas como aquecimento global e mudanças climáticas, explicando como ele vê a questão em contrapartida ao desenvolvimento econômico. Resumindo, ele diz que não tem nada a ver, que o homem não tem nada a ver com o aquecimento global. Muito interessante, com certeza, esta abordagem.
Dando sequência, é possível exemplificar isso? Veja só o exemplo do Brasil no que tange à pecuária. O rebanho nacional aumentou vertiginosamente, enquanto que a área de pasto reduziu-se drasticamente. Por que a mídia não mostra isso? Porque os produtores não esclarecem ao mundo esses pontos? Outro exemplo é o ciclo do papel, já completamente fechado no Brasil, esclarecido este ponto do uso de recursos naturais, os quais cada vez administramos com maior eficiência. Vamos ao ponto climático. Há uma divulgação proposital de que usar o meio ambiente muda o clima da Terra. A suposição beira ao absurdo, para não dizer a má fé. O clima é determinado por forças imensas, como a atividade solar, mecânica celeste, oceanos, vulcões e nuvens, só para começar. As áreas terrestres frente ao globo são em torno de 27%, portanto, não são as predominantes. Dentro destas áreas, 39% incluem os desertos, terras áridas, semiáridas e subúmidas. O que nos resta são florestas, campos, matas e toda a nossa agricultura, que ainda utiliza uma área bem menor. No caso do Brasil, por exemplo, dentro dos seus 8,5 milhões de quilômetros quadrados, temos apenas 7,8% desta área utilizada para campos de agricultura, mas temos 66% para preservação ambiental, segundo dados da Embrapa Territorial e confirmados pela NASA. Somos horus concouros, que é fora de competição, aproveitando o termo já que os franceses ousam em nos acusar de tolices. Em outras palavras, não há nenhum país no mundo páreo para competir conosco em preservação ambiental. Isto não é mais discutível, diz ele. Assim sendo, temos escalas climáticas e meteorológicas que vão da maior para a menor, sendo que a menor sempre estará sob influência da maior. A micrometeorologia, por exemplo, consegue medir fluxos de microescala apenas quando fluxos intensos da escala superior estão muito amainados. Este é um exemplo prático para as grandes cidades, cerca de 30 no mundo. Quando uma situação meteorológica da escala maior se impõe, diminui e até extingue os fluxos das interações menores. Por isso que perde-se uma colheita, por exemplo. O campo plantado pode gerar um microclima extremamente localizado, ou pode gerar seu microclima extremamente localizado, mas uma situação sinóptica de uma alta polar móvel em pleno inverno certamente trará geada que matará as plantas. O mesmo ocorre nas cidades. Podem ter seu microclima urbano, mas um sistema atmosférico frontal pela escola norueguesa vai provocar possíveis fortes chuvas, enchentes e todos os tipos de transtornos, não interessando o fluxo da microescala. Concluindo, não é o homem e suas atividades que determinam o clima, mas ele e suas atividades que dependem e sofrem das condições meteorológicas climáticas. E aí, o que você está achando desta informação? O que você está achando dessa entrevista? O que você acha das palavras deste cidadão, digamos assim, né? No mínimo interessante. Quem será que está certo? Aqueles que dizem que o ser humano sim afeta o meio ambiente, ou ele que tem uma visão completamente diferente? Bom, difícil opinar, nem vou opinar aqui, vou deixar que você comente abaixo, deixe a sua opinião. E dando sequência por aqui, vamos à parte final aqui desta interessante entrevista. Os ciclos da natureza climática possuem várias escalas corológicas da categoria espaço e cronológicas da categoria tempo. Assim sendo, temos ocasiões em que as chuvas estão mais concentradas sobre uma determinada área, por um período de tempo diferenciado, como foi em 2019 sobre o Rio de Janeiro, e agora também em 2020, em Minas Gerais, como também tivemos uma intensificação de um sistema de alta pressão semi-estacionário sobre boa parte do Brasil.
No verão de 2014, o qual causou secas intensas no sudeste e também no centro-oeste, com temperaturas elevadas nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Mas os seus reflexos ocorreram semanas e até meses depois, com o estado de Rondônia obtendo recordes de precipitação, com vazão de seus rios que quase transpassaram as usinas hidrelétricas daquela região. O vetor de deslocamento desta chuva seguiu em sentido sudeste, atingindo os estados do sul do Brasil e a bacia hidrográfica do Paraná, extremamente importante. Em junho do mesmo ano, a vazão do rio Paraná alcançou mais de 46 milhões de metros cúbicos de água por segundo, uma vez e meia da marca do recorde anterior estabelecido no ano de 1983. Ambos os fenômenos meteorológicos sinópticos ocorreram em períodos de verão, mas podem refletir por um tempo maior, fazendo parte daqueles que se destacam de quadros supostamente ditos médios. Contudo, para ambos os casos acusou-se que o aquecimento global ou as mudanças climáticas, tudo entre aspas, né, lembrando que ele está falando isso, que ele não gosta desses termos, seriam então as responsáveis, bem como o desmatamento da Amazônia. Isto é uma fraude. Não há nenhuma lógica na afirmação, pois como pode uma mesma ação, o suposto desmatamento, causar intensidade de chuvas ao mesmo tempo, secas na mesma região geográfica em anos diferentes? Estas afirmações só servem para estes aventureiros climáticos manterem suas carreiras e gordas verbas de pesquisa financiadas com dinheiro público. Já está mais do que na hora de se auditar todo esse dinheiro que deveria estar sendo utilizado para realizar pesquisas que resolvam os verdadeiros problemas da humanidade, ou entender o que o clima é nos determinados lugares, coisa que ainda não sabemos completamente, ao invés de dizer que ele supostamente será, com a hipótese de não verificável pela ilógica relação com o carbono. Aliás, diga-se de passagem, não encontramos mais todo o material didático das crianças e das escolas. O ciclo do carbono. Exatamente como existe o ciclo da água, também tínhamos o ciclo do carbono. Hoje a única ilustração que vemos são algumas arvorezinhas respirando gás carbônico, mas um monte de fábricas e automóveis liberando o mesmo gás. Beira ao absurdo colocar na mesma escala as atividades humanas com os fluxos naturais. Um exemplo disto é a exploração, ou melhor, a explosão do vulcão Pinatubo, lá nas Filipinas. A quantidade de dióxido de enxofre, que é um gás realmente poluente, que ele liberou em uma única atividade foi superior a todas as emissões deste gás realizada por todo o período da Revolução Industrial. Olha só. Vale ressaltar que chamar o gás dióxido de carbono de gás estufa só dá certo também no mundo imaginário do IPCC, pois não existe nenhuma evidência na história do planeta, no mais fino estado da arte e da ciência, que mostre alguma relação em que o dióxido de carbono controle as temperaturas ou o clima do planeta. O que você está achando disso, hein? Super interessante. Realmente uma visão completamente diferente do que tanto ouvimos na mídia com relação a ambientalistas e outros estudiosos do assunto. Não estou dizendo aqui que ele está certo. Quero que você diga, dê sua opinião, o que você acha de tudo isso que você está ouvindo. Já finalizando, últimas linhas. Quanto às geleiras, há muita controvérsia nesta história, justamente porque a maioria das pessoas não entende o que elas fazem parte também do ciclo hidrológico. Contudo, a sua escala cronológica é bastante diferenciada. Claro que as pequenas geleiras apresentam outros ciclos, mas o mais importante é entender que a geleira em si tem seus processos endógenos e exógenos. Nos endógenos, a geleira apresenta diferentes dinâmicas. Em sua retaguarda ou pontos mais elevados, vai depender do tipo de geleira e relevo do lugar, ela recebe água em forma de neve ou chuva congelada, que depois de vários dias vai se incorporando ao corpo da geleira, dando-lhe a reposição de material ou auxiliando no acréscimo para aumentar o saldo positivo. A entrada de massa depende do processo exógeno extremamente variável. No corpo da geleira começam os movimentos extremamente lentos que variam muito sazonal e
interanualmente, bem como a sua reposição de massa. Contudo, quando o gelo vai chegando para suas bordas, diversos processos ajudam na sua erosão, inclusive o desequilíbrio pela perda de massa na frente de geleira, ou na frente de geleira, né? Desta forma, a velocidade da geleira tende a aumentar. Como você não tem massa suficiente para a demanda de fluxo acelerado, ela começa a rachar, provocando as gretas, ou melhor, provocando as gretas. Aí ele diz não à ativista ambiental, não à Greta, que são enormes fendas que se preenchem, ou não, de partes fracionadas da própria geleira. Fazendo até piadinha ele com a Greta, né? Qualquer glaciologista sério sabe que não podemos avaliar a geleira simplesmente pela velocidade de propagação da frente da geleira, em especial as pequenas, porque uma vez que ocorrem estas rachaduras, ela pode estabilizar e perder velocidade, mas também pode derreter um pouco mais, por se expor às rochas abaixo da geleira, que normalmente são escuras, mudando o balanço da radiação, que são as rochas escuras absorvendo a luz solar, e esquentam e ajudam a derreter então mais à frente da geleira. As geleiras que desembocam no mar, como boa parte das encostas encontradas na Antártida, elas sofrem processos erosivos causados pelas marés, pela circulação de águas, ora mais quentes, ora mais frias, por força das correntes, e também acabam se rachando, às vezes em pequenos blocos de gelo, chamados de growlers, ou às vezes em gigantescas peças tabulares, no hemisfério sul, ou piramidais, no hemisfério norte, chamados de icebergs. Agora sim, finalizando o último parágrafo, assim sendo, avaliar o balanço total de uma geleira, o que é reposto de massa por neve a montante e o que é perdido na frente da geleira, a justante, não é uma tarefa fácil de se medir, em especial para as grandes geleiras. Satélites têm ajudado no processo e tais informações só são válidas quando confrontadas com medidas in situ, por balizadores terrestres, pelo menos deveriam ser. De qualquer forma, algumas coisas são importantes de serem ditas. A primeira é que vivemos no período interglacial, onde era para termos muito menos geleiras. Que tal, hein? Se ainda as temos hoje, é justamente porque esse período atual é muito fraco em relação aos anteriores. A geologia nos mostra isso. A segunda coisa importante é que há algumas geleiras grandes continentais no hemisfério norte já vêm retraindo desde o século XIX, não tendo nada a ver com a atividade humana. Porém, outras aumentaram, em especial as da Antártida continental. Confesso que nunca vi na mídia informação sobre aumento de geleiras, né? Só se ouve falar sobre o derretimento. Mas, enfim, bastante complexo e bastante interessante a opinião deste professor, então, lá da USP. Você ouviu, então, aqui uma entrevista feita por ele sobre o aquecimento global, que ele diz nada tem a ver com a ação humana. Vou pedir novamente, aqui abaixo, comente, deixe seu comentário sobre o que você acha deste assunto. É muito interessante, não é verdade? Também já peço, inscreva-se no meu canal aqui no YouTube, acione o sininho, desta forma você recebe as informações diariamente aqui postadas. Também aqui na tela, no cantinho inferior direito, tem um retângulo bem pequenininho, na cor vermelha, fica mais fácil você se inscrever e nos ajudar a crescer aqui no canal. Se você gostou do vídeo, dê aquela curtida, ajudar muito o canal a crescer e continuarmos aqui esse trabalho de trazer a informação diária para você. Tudo que eu acho interessante eu converto em formato vídeo e trago para você aqui no canal. E acesse meu site também, é www.divulgueconosco.com.br. Aqui embaixo tem os links para você. Também no Google você digita Divulgação by Ariel e você vai encontrar. Lá no site tem muita informação diária
em vários formatos de multimídia, áudio, vídeo, texto, imagens e muito mais. Também tem rádios para o seu entretenimento. São 2 rádios com 2 gêneros musicais diferentes, ambas com todas as notícias do dia lá inseridas, mais curiosidades, muito legal mesmo. Experimente. Tem o nosso aplicativo também, disponível na Play Store do Google. Digite lá Rádio Clássicas by Ariel, entre aspas, e você vai encontrar. E também as mais tocadas by Ariel, Rádio Mais Tocadas by Ariel, também entre aspas, e você encontra a nossa rádio, então os 2 gêneros diferentes. Tem os links também lá no site, bem fácil de você encontrar, caso você não ache na pesquisa, entre no site e lá você vai encontrar, tá bom? E acesse nossa prestação de serviços, aqui em cima tem o menuzinho. Nós divulgamos para você na internet de forma eficiente, divulgamos também aqui nos nossos canais de relacionamento, nas nossas mídias sociais, a um custo bem baixo, bem barato, não gaste muito com mídia, é um custo bem baixo e bastante eficiente, tá bom? Um abraço do Ariel Selma, um abraço apertado, obrigado por mais esta audiência neste dia de hoje, obrigado se você curte aqui os nossos materiais e até o próximo vídeo. Valeu!